A paz do Senhor, queridos. E então, meus amados, a semana passada nós estudamos sobre a conversão de Saulo de Tarso. Interessante que na lição foi apresentado a questão da conversão de Saulo de Tarso como um ato da graça de Deus, né? Outra coisa interessante também foi que o autor da lição ele relacionou a conversão de Saulo com a doutrina bíblica do arrependimento, né? Como também da questão da transformação pessoal que acontece na vida daqueles que passam por esse momento da conversão. E também foi mostrado as três faculdades interiores do ser humano, né? Quando ele é transformado, quando ele passa por essa conversão, logicamente que também acontece essa transformação nessas faculdades interiores, que é o intelecto, mudando no ser humano a sua forma de pensar, como também nas emoções, né, e na vontade. E esta semana nós estamos estudando sobre a lição de número 4, que é Paulo, a vocação para ser apóstolo. E aí vem a primeira pergunta, né? O que é vocação? Já que a lição trata sobre a vocação para ser apóstolo, né? O que é vocação? Há quem entenda, normalmente no dito popular, né, que vocação é como se fosse um talento, uma aptidão natural. Por exemplo, a pessoa diz, fulano de tal não é médico porque não tem vocação para isso. Então, normalmente, o pessoal vê vocação desta forma, né, como essa aptidão natural em fazer algo, em executar algo. Mas o que é que a Bíblia nos diz? Bom, o termo vocação ele vem de um termo latino chamado vocare, que quer dizer convocar, chamar, escolher. Então, o que é que podemos entender por vocação? Vocação, na verdade, é um chamado de Deus a uma determinada pessoa, um chamado específico, um chamado especial para uma determinada pessoa. Então, quando lemos, né, na Bíblia, nós podemos entender que quando se alcança a dádiva de ouvir a voz de Deus e o ser humano diz sim a esse chamado, a esta vocação, então nós estamos atendendo a este chamado e a esta vocação, que é o caso do que aconteceu com Paulo. Então, como eu disse, vocação é um chamado de Deus para fazer uma obra, atendendo assim a esse plano divino, né? Nós temos o que Lucas narra no livro de Atos, esse historiador Lucas, né, onde confirma isso, lá em Atos capítulo 9, que é o texto que nós estamos estudando na nossa lição, quando o Senhor diz, se eu não estou enganado, me parece que é o versículo 15, né, quando Deus diz assim, disse-lhe porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então nós observamos que Paulo ele foi vocacionado por Deus para esta obra. Então vocação é isso, é esse chamado especial, não é? Para a realização de uma grande obra também deve haver uma grande vocação, um grande chamado. Foi o caso de Paulo. Então Paulo ele foi escolhido para fazer uma missão, para cumprir uma missão que jamais foi repetida na história da igreja. Até porque, irmãos, vocação, ela é algo individual. Cada pessoa tem uma vocação, né? Cada pessoa tem um chamado individual. Então, todo ser humano, ele, na verdade, ele é convidado por Deus para desenvolver e viver plenamente esta vocação. E quando a primeira coisa que nós podemos entender disso, e por que não dizer, a primeira coisa que um cristão deve fazer é procurar entender, é procurar compreender qual a sua vocação, para que Deus me chamou. Quando Deus chama, Ele sempre tem um papel especial para você desenvolver. E cabe a você descobrir qual é esse papel, qual a sua vocação dentro
deste chamado de Deus para a sua vida. O primeiro tópico da nossa lição, ele trata sobre o ponto de partida da vocação de Paulo. E o número 1, ele fala sobre a chamada e a presciência divina. É interessante isso aqui, porque quando você vai para a Bíblia, você entende que existe pelo menos dois tipos de chamada. Se alguém encontrar mais, pode ser, mas pelo menos esses dois existem. O primeiro tipo de chamado é a chamada para a salvação. Todas as pessoas são chamadas para a salvação, né? Mas existe também um outro tipo de chamada, que é a chamada específica. Esta vocação especial que Deus dota a cada um. Então, como eu disse, este primeiro chamado é um chamado que ocorre, que é o chamado para a salvação, mediante a proclamação do Evangelho. Então, o papel da igreja é pregar o Evangelho e convocar as pessoas, chamar as pessoas para se converter a Cristo. Então, as Escrituras nos mostram que é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Todos os homens possam ter esse encontro com Cristo, né? Mas nós podemos ver que depois destas pessoas serem convocadas, serem chamadas, elas precisam atender a esse chamado. E quando a pessoa atende a esse chamado, aí vem uma segunda chamada, que é o chamado individual para uma determinada obra. Deus chama todos para a salvação. Deus chama todos, indistintamente. Agora, há chamados especiais, que é o caso aqui de Paulo. Nem todo mundo é chamado para ser um apóstolo, né? Aqui o chamado individual de Paulo se deu, é interessante isso, porque o primeiro subtópico desse primeiro tópico diz chamada e presciência divina. Chamada e presciência. Então nós precisamos entender algo aqui. Nós precisamos entender algo aqui. Que o chamado de Paulo não se deu por um decreto, como pensam os reformados. Ou por que não dizer, os membros da igreja presbiteriana, principalmente, né? Então não se deu por um decreto, mas por um ato da presciência de Deus. Então o termo presciência aqui significa conhecimento prévio. Então Deus sabia, assim, que Paulo ia atender a esse seu chamado, e a partir desse conhecimento, desse saber, ele também chama. Então esse chamado é mediante esta presciência, Deus sabendo dessa decisão que Paulo ia tomar, ele chama Paulo, ele convoca Paulo. Tudo em cima de uma presciência. Veja o que é que diz a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Então, o que é que nós podemos entender disso aqui? Essa eleição, esse chamado. Paulo foi um eleito, nós somos um eleito de Deus. Mas essa eleição se dá com base em quê? Em um decreto? Pedro está dizendo que essa eleição se dá com base na presciência de Deus. Como assim? Veja só, antes de Deus criar o homem, ele sabe se eu vou atender ou não a esse chamado para a salvação. E é com base nesse conhecimento prévio que ele chama. Porque, gente, é preciso entendermos uma coisa. Tempo só existe para mim e para você. Tempo só existe para nós. Mas para Deus, tempo não existe. Deus é Senhor do tempo. Tempo, espaço, tudo isso só existe para o ser humano. Então, como foi dito, Deus conhece todas as coisas, né? Ele conhece antes mesmo que essas coisas aconteçam. E é com base neste conhecimento que Deus faz o seu chamado.
Então é isso que nós precisamos entender. Então, este chamado de Paulo, como nós vimos aqui no número 1, né, se dá com base nessa presciência de Deus. O número 2 desse primeiro tópico fala sobre o ministério na plenitude do Espírito. É outra coisa também importante que podemos ver como foi desenvolvido o ministério de Paulo. Porque há uma diferença muito grande, irmãos, em um ministério desenvolvido na plenitude do Espírito e um ministério desenvolvido sem a plenitude do Espírito. Né? Paulo, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 8, ele diz algo bem interessante. Ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Veja que o encher-se aqui do Espírito não é um pedido, é uma ordem. É uma ordem. Principalmente para quem vai desenvolver o ministério cristão. Ele precisa desenvolvê-lo nesta plenitude do Espírito, ser cheio. E é interessante esse paralelismo que Paulo faz na questão do enchimento do Espírito, quando ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Né? Aqui, uma pessoa embriagada, Paulo compara, né, ou faz esse paralelismo com a questão do enchimento do Espírito. O que é que nós podemos entender aqui? Por exemplo, uma pessoa que está sob o efeito do álcool. O que é que acontece com uma pessoa dessa? Essa pessoa, quando ela age, muitas vezes as ações dela são ações influenciadas por esse poder do álcool que ele está embriagado. E Paulo faz esse paralelismo justamente por isso. Porque o álcool ele faz com que muitas pessoas perca a inibição. Né? Ele é um estimulante. Dá muitas vezes coragem a pessoas que não têm coragem de fazer muita coisa. Eu já vi na minha convivência do dia a dia pessoas que, quando eles estão normais, sem ser sob o efeito do álcool, é uma pessoa. E eu acho que muitos de vocês já viram, né? Mas só que quando ele ou ela, quando está sob o efeito do álcool, a atitude daquela pessoa é totalmente diferente. Muda. E quando nós vamos fazer esse paralelismo agora relacionado à questão do enchimento do Espírito? Então, uma coisa é você fazer um ministério de forma normal, sem a plenitude do Espírito. Vamos comparar com esse efeito do álcool, né? Então, e outra coisa é você fazer a obra de Deus sobre esta plenitude do Espírito, sobre este efeito do Espírito, embriagado do Espírito. Então este Espírito, ele será para a sua vida agora como um estimulante, como um encorajador. Então o cristão que age, ou que faz a obra de Deus, que cumpre o ministério cristão no poder do Espírito, embriagado pelo Espírito, a realidade que ele vai vivenciar em seu ministério é totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, isso é o que nos mostra aqui o número 2. O número 3 diz algo bem interessante, né? Que inclusive algumas pessoas já vinham tratando sobre isso, já desde da lição de número 2, número 3. Mas aqui na lição 4, o escritor ele trata de uma forma bem específica, que é: Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Será que isso aconteceu? Por que é importante essa pergunta? Porque eu já vi durante a minha vida de cristão muitas pessoas pregarem isso, né? Alguns pregadores dizer que no momento em que Paulo se converteu, o nome dele foi mudado de Saulo para Paulo. Mas será que isso realmente é verdade? Será que isso realmente aconteceu? Há alguma evidência bíblica de que isso realmente tenha acontecido? Na verdade, não existe, irmão. As evidências bíblicas nos mostram algo bem interessante para nós entendermos de que, na verdade, esta mudança nunca aconteceu. A primeira coisa que nós podemos falar para que os irmãos entendam que não houve essa mudança do nome de Saulo para Paulo é que, primeiro, Atos capítulo 9, versículo 4. Jesus, quando se dirige a ele,
chama Saulo, Saulo. E isso durante a sua cristofania, a sua manifestação para Saulo, né? Ele diz Saulo, Saulo. Então, esta narrativa nos mostra que não houve essa mudança de nome. Outra coisa também interessante, em Atos 9,17, Ananias se dirige a ele após a sua conversão, tratando como Saulo, né? É outra coisa que precisamos observar. Outra coisa também interessante, o Espírito Santo chama ele de Saulo antes da sua primeira viagem missionária. Então não há essa mudança de nome. Observem bem Atos 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito, veja só, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Não era estranho, irmãos? A segunda pessoa da Trindade, que é Cristo, fazer essa mudança do nome de Saulo para Paulo, e agora a terceira pessoa, que é o Espírito Santo, continuar chamando ele de Saulo. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, não seria cabível isso, né? Se realmente esta mudança tivesse acontecido. Outra coisa também importante é que o nome Saulo, após a sua conversão, aparece cerca de 11 vezes na Bíblia. Depois da sua conversão. Veja só. Então, a mudança decisiva de Saulo para Paulo, em Atos, essa suposta mudança, vamos dizer assim, né, que acontece, na verdade não é uma mudança, né? Observem bem o que é que diz o texto de Atos, capítulo 13, versículo 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, veja só. Então aqui a pessoa convertida está sendo chamada de Saulo e de Paulo. E não de que Saulo, o tirano, foi renomeado, né, ou recebeu um outro nome que foi Paulo. Não foi isso, né? Então como é que nós podemos compreender isso? Essa questão de Saulo, que também se chama Paulo. Bom, nós podemos compreender da seguinte forma. Paulo, em primeiro lugar, ou Saulo, né? Saulo, ele nasceu em Tarso, na Cilícia, e era de uma família judaica. Era um cidadão judaico, da tribo de Benjamim. E, portanto, esse nome de Saulo remota justamente da sua genealogia judaica. Da sua genealogia judaica. Então, Paulo era um destacado aprendiz daquelas 48 sinagogas que havia na sua época e era um membro do Sinédrio, era um fariseu, um membro do Sinédrio. E esse nome Saulo se dá justamente por essa origem judaica que ele tem. Mas ele também era um cidadão romano, ele possuía cidadania romana. E como cidadão romano de nascimento, conforme ele mesmo diz em Atos 22:8, então ele tinha esta origem, né? Porque na época em que Paulo vivia no mundo, quem dominava era o Império Romano. O Império Romano era quem exercia o governo de todas as províncias da época. E aí, o que podemos entender é que este nome, Paulo, era algo que muitas pessoas faziam na época, que era ter uma cidadania. Quando eu digo muitas pessoas, eu estou me referindo, no caso, por exemplo, de judeu. Judeu, um cidadão judeu que também tinha uma cidadania romana, ele tinha essa opção de ter um nome judeu e ter também um nome de origem romana. Entendeu? Então, Saulo, inclusive, deriva-se do antigo rei, né, de Israel, que era Saul. Dá o mesmo significado. Então, o nome Paulo, que
é um nome comum no grego koiné, o seu nome deriva-se de um sobrenome latino, Paulos. Paulos. Então, por que esta questão de Saulo depois passar a usar o nome de Paulo? Bom, veja só o que é que o próprio Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 9, versículos do 19 até o 23. Ele mesmo explicando, olha, embora eu seja livre em relação a todos, tornei-me o servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os judeus, comportei-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Como os que estão sujeitos à lei, comportei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu não esteja sujeito à lei, mas a fim de ganhar aqueles que estão sujeitos à lei. Então, com aqueles que vivem sem lei, comportei-me como se estivesse sem lei, embora eu não viva sem lei, ou seja, sem a lei de Deus, pois estou sob a lei de Cristo, para ganhar aqueles que vivem sem lei. Então, como fraco, tornei-me fraco, né? Com os fracos, tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a qualquer custo. Faço tudo isto por causa do Evangelho, para me tornar participante dele. Então está explicado por que Paulo adotou o nome romano. Então isso fazia parte do seu estilo missionário. Paulo foi um grande estrategista, né? Observe, por exemplo, quando Paulo foi pregar em um local que tinha altar de vários deuses, né? Vários altares, e Paulo viu um que tinha o nome de ao Deus desconhecido. E Paulo usou aquilo como estratégia missionária para ganhar as pessoas, para pregar o Evangelho. Então, é isso que entendemos. O segundo tópico da nossa lição trata sobre uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Então, Saulo, aqui, conforme o número 1 desse segundo tópico, viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Interessante isso aqui, irmãos, desta visão de Paulo que ele teve sobre o Cristo ressurreto, não é de como acontece na vida do ser humano essa questão da forma de ver as coisas. Porque a nossa visão, ela é moldada, entre outras coisas, pode ser moldada pela nossa história, né, pela nossa educação, pelas pessoas que convivem conosco ao nosso redor. Então nós temos uma percepção, nós temos uma compreensão, uma visão das coisas, de acordo com a nossa convivência do dia a dia. Só que Saulo, né, ele estava vivendo a vida dentro de uma visão que ele tinha sido criado, dentro do farisaísmo, dentro do judaísmo. E Paulo, quando agia contra os cristãos, ele não estava agindo por maldade. Na cabeça de Paulo, ele estava fazendo um serviço para Deus. E o próprio Cristo já tinha profetizado isso para os seus discípulos, dizendo, olha, fiquem atentos, fiquem alerta, porque haverá um período em que as pessoas que matarem vocês acharão que estão fazendo um serviço para Deus. E isso estava acontecendo na época de Paulo. Muitos cristãos estavam sendo mortos e quem estava fazendo isso estava achando que estava fazendo um serviço para Deus. E Paulo era uma destas pessoas que pediu carta para ir até Damasco, mas na cabeça de Paulo, ele estava fazendo um serviço para Deus. Não estava praticando um ato de maldade. Não. E a visão dele, a compreensão das coisas precisava ser mudada, né? E Saulo, ele viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. A sua visão muda. Então, a nossa visão, isso aqui fica importante para nós, a nossa visão, ela precisa também ser convertida. E quando eu falo em visão, irmãos, eu não estou falando do físico, não estou falando do físico. Não é porque existe a chamada visão do físico aqui, onde eu estou enxergando, né? E preciso até usar óculos, mas eu estou me referindo à visão no sentido da compreensão, do entendimento, deste lado não físico das coisas. Então,
O cristão ele precisa ter essa visão dele mudada, porque ele nasce, ele cresce dentro de um contexto que muitas vezes tem uma determinada visão das coisas. E quando isso é distorcido, é muito ruim, muito ruim. Então, a visão do cristão, ela precisa, quando ele se converte a Cristo, ser mudada. Nós temos um exemplo de Isaías, né? Isaías, lá no capítulo 6 do seu livro, ele narra um fato bem interessante. Quando ele tem uma visão divina, ele diz: os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas quando ele tem aquela visão, irmãos, ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então observe que a visão, a compreensão espiritual de Isaías muda completamente depois deste fato. E em Atos capítulo 9, versículo do 3 a 6, a Bíblia descreve aqui o encontro de Saulo, que muda o modo dele ver as coisas. Muda completamente. Então Paulo também, ele passa a ter uma compreensão, digamos assim, totalmente diferente da forma que ele tinha antes desse encontro com Cristo. E eu pergunto, será que esta mudança de visão Deus quer dar apenas a Paulo? Lógico que não. Todos nós que tivemos um encontro com Cristo, precisamos ter a nossa visão espiritual mudada das coisas. Deus ele ainda continua atuando dessa forma. Todos nós vivemos uma vida da forma como nós queremos achar melhor, né? Muitas vezes da forma como aprendemos com os nossos pais, com a nossa cultura. Mas de repente, irmãos, Deus nos chama. E aí, muitos de nós, né, cai desse, vamos dizer, cavalo, entre aspas, né, que existe uma discussão muito grande se Paulo caiu ou não do cavalo. A tradição judaica diz que sim, mas não está na Bíblia isso. Não está na Bíblia que foi um cavalo, né? Mas, de acordo com a tradição judaica, ele caiu de um cavalo. Bom, mas isso não é relevante. A questão relevante aqui é que depois desse esplendor glorioso do Cristo ressurreto, todas as fragilidades de Paulo são reveladas, e ao ver este esplendor do Cristo ressurreto, a sua compreensão, a sua visão muda completamente. E é isso que Deus quer fazer conosco. Mudar a nossa visão. Mudar a nossa compreensão das coisas. Nós precisamos ter a nossa visão mudada. Então, para isso, muitas vezes, Deus nos faz cair de alguns cavalos que nós estamos montados. Já vi exemplos de homens que eram médicos, profissionais, grandes profissionais, e de repente Deus muda a visão dele. Olha, eu não quero mais você exercendo essa profissão. Eu te convoco, eu te chamo para uma obra muito maior. Deus faz isso, ainda hoje, né? Muda a visão daquele homem, porque até então, muitas vezes a visão do ser humano é conseguir algo melhor na vida. Isso está errado? Lógico que não. Não estou dizendo que isso esteja errado. Mas o ser humano ele está sempre batalhando, procurando algo melhor, né? Nesta visão de no futuro ter algo melhor para a sua vida. E de repente Deus chega e derruba nós dos nossos cavalos e nos dá uma nova visão. E diz: olha, eu quero você nesta obra. Então foi isso que Deus fez com Paulo. E o número 2 fala de uma vocação inevitável para o apostolado ou para o apóstolo dos gentios. É inevitável. Por que inevitável? Nós, quando vamos para a Bíblia, nós podemos ver muitas pessoas que foram vocacionadas, que foram chamadas para uma determinada obra. Nós temos vários exemplos. Por exemplo, nós temos Abraão. Abraão que foi chamado
Deus disse, olha, eu quero convocar você, eu vou chamar você para ser pai de uma grande nação. Está lá em Gênesis capítulo 12, né? Desse chamado de Abraão. Nós temos o exemplo de Moisés, que foi chamado para libertar o povo do cativeiro egípcio, lá em Êxodo capítulo 3. Nós temos o exemplo de Samuel, que foi chamado para desenvolver o seu ministério profético, ainda jovem, muito jovem. Temos o exemplo de Sansão, que foi um homem escolhido para proteger Israel, um nazireu, né? Desde o ventre da sua mãe já havia sido chamado. Nós temos o exemplo de Isaías, que eu falei aqui para vocês, né? Que narra a sua vocação profética, aqui o capítulo 6. Nós temos o exemplo de Jeremias, né? Que vivia no trabalho agrícola, lá no interior de Israel. De repente Deus chama, né? Aquele homem, Jeremias, né? Que vivia acostumado lá naquele trabalho agrícola, e Jeremias chamado por Deus como profeta. Temos o exemplo no Novo Testamento de João Batista, né, que recebeu uma vocação de anunciar a chegada do Messias. Temos o exemplo de Paulo, que é esse que estamos estudando, né? Então o texto nos fala de Paulo com essa vocação. E é interessante que ele diz aqui em Romanos capítulo 1, versículo 1. Veja só o que é que ele diz. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Que interessante isso, irmãos. Este chamado de Paulo. Primeiro ele diz chamado para ser apóstolo. Então Paulo ele se preocupa em dizer que o seu chamado para ser apóstolo não foi algo de homem. Por que Paulo se preocupava com isso? Porque o apostolado de Paulo era muito contestado naquela época. Até porque os 12 apóstolos já haviam sido chamados, e quando Judas Iscariotes morre, né? Pratica aquele suicídio, de imediato os apóstolos se preocupam em colocar uma pessoa para substituir Judas. E essa pessoa que os apóstolos chamam não é Paulo, é Matias. E eu não sei se o apostolado de Paulo ele era muito contestado justamente por isso, porque eles já tinham um grupo de pessoas, porque quem poderia ser apóstolo, pelo menos dentro da forma que os apóstolos estabeleceram, precisava, no mínimo, ser uma testemunha viva de Cristo, ter convivido com Ele, ter recebido os ensinos diretamente da boca do próprio Cristo. Para ser apóstolo tinha que ter essas características. E aí, talvez, não sei, né, os apóstolos dizem, mas Paulo não conviveu com Cristo, não andou com Ele como nós andamos. Como é que nós vamos aceitar um apostolado desse? E Paulo faz questão de dizer, olha, o que eu aprendi não foi de homem, foi o próprio Cristo quem me ensinou. Foi Ele quem se revelou para mim. Então ele faz questão de mostrar que o seu apostolado foi um chamado divino. Foi uma vocação divina. Mas ele diz separado para o Evangelho. Veja o chamado, a vocação de Paulo aqui, né? O que significa separado, irmão? Separado aqui é posto à parte. Então Paulo tinha sido posto à parte, não é? Deus pegou ele, colocou ele aqui, olha, eu quero você para isso, para pregar o meu Evangelho. Agora, por que essa questão de separado, né? O que significa essa questão de separado? É porque Paulo ele era um fariseu. E fariseu, o termo fariseu também significa separado. Separado. Então Paulo, ele como fariseu, ele se colocava à parte e os fariseus não queriam nem ter contato físico com ninguém. E eles achavam que se tivesse esse contato físico, eles iriam até se contaminar. Veja só. Então, Paulo é claro em mostrar aqui que ele foi separado com um objetivo específico. Que objetivo era esse? Pregar o Evangelho. Ele foi separado para isso.
né? Então Paulo havia sido chamado, ou seja, separado desde o ventre de sua mãe. Deus, em sua presciência, sabia que Paulo ia atender o seu chamado e aí já o chama desde o ventre materno. Número 3, a vocação mudou o rumo da vida de Paulo. Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque o impacto do encontro e a operação da graça salvadora foi o ponto de partida para promover uma mudança inicial de atitude em Paulo, né? Paulo, ele, conforme mostrei aqui, essa vocação mudou o seu rumo de vida. Não tem como, irmãos. É bom deixar claro aqui para todos, e você que é professor de escola dominical deve deixar isso claro para os seus alunos, que não tem como alguém ser chamado por Deus, passar por essa mudança, essa transformação espiritual, e a vida dele continuar a mesma, não muda em nada. Como pode? Que chamado é esse? Você olha para a pessoa, não houve nenhuma mudança, tudo continua a mesma coisa, o comportamento, a forma de agir, de falar, né? Nós vimos na lição passada, como eu falei, que a conversão muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de agir, né? Tudo tem que mudar, irmãos, não pode permanecer a mesma coisa. Então não tem como nós recebermos um chamado divino para executar um trabalho para o seu reino e a nossa vida permanecer a mesma, não mudar em nada, né? Então Deus ainda muda o rumo de muitas pessoas, muda o rumo da história das pessoas. Ele ainda continua o mesmo. Tá? Terceiro tópico da nossa lição, vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Eu não queria aqui nesse tópico tratar especificamente nos subtópicos, né? Porque nós temos aqui a ida para o deserto, depois nós temos as lições no deserto e mais lições no deserto. Vamos falar aqui de forma sem separar esses subtópicos. A vocação de Paulo e o seu aprendizado no deserto. O deserto, irmãos, ele é citado na Bíblia com muita frequência. E é interessante que ele é citado em diferentes contextos, né? Diferentes contextos. E isso se dá principalmente por causa das características geográficas e culturais da Palestina. Então, muitos eventos ocorreram no deserto, né? Por exemplo, as guerras de Israel, muitas guerras de Israel aconteceram no deserto. Mas o deserto ele é citado na Bíblia muitas vezes de forma simbólica, de forma alegórica. Por exemplo, a figura do deserto ela pode ser comparada tanto a algo negativo como a algo positivo. No sentido positivo, aliás, negativo, o deserto pode ser símbolo, por exemplo, de um lugar de pecado, pode ser símbolo de castigo pelo pecado. Tudo isso pode simbolizar o deserto. Mas no sentido positivo, a hostilidade do deserto também pode ser um lugar, né, como representação de uma prova do povo de Deus com o sentido de aperfeiçoar o seu povo. Deus nos prova com o sentido de nos fazer melhor. Nos fazer melhor. Mas aqui no caso de Paulo, o deserto representa um lugar de reflexão. Paulo, quando ele vai para o deserto, é para refletir na sua vida. Paulo vivenciou muita coisa, irmão, durante sua vida, principalmente como fariseu, um grande estudioso da Bíblia. E quando ele tem esse encontro impactante que muda radicalmente a sua vida, ele precisava parar em um local isolado para refletir sobre tudo. Porque até então a compreensão que Paulo tinha da Bíblia era totalmente diferente daquilo que ele agora estava tendo diante daquele encontro com Cristo. Totalmente diferente. Então, a obra que Paulo tinha que fazer a partir dali precisava de uma preparação dura,
não é? De uma preparação muito rígida e, acima de tudo, irmão, silenciosa, sem ele estar ouvindo a voz de ninguém, não é? Sem ele estar aprendendo de ninguém. É aí aonde Paulo tem as suas experiências com Cristo. Ele fala, inclusive, em uma de suas epístolas, que Cristo se revelou para ele de tal forma que ele foi arrebatado até o terceiro céu. E ele ouviu coisas que ele disse que ao homem nem é lícito contar. Então imagina as experiências que Paulo teve no deserto. Muitas experiências. A epístola aos Gálatas revela que depois da conversão, ele não se dirigiu a nenhum dos apóstolos. Nenhum. Não. Ele vai para o deserto da Arábia, e lá no deserto, no burburinho da vida, sem o burburinho da vida urbana, não é, com as rochas, as areias ardentes do deserto, é onde ele vai aprender com Cristo, olha, falando ao seu ouvido, falando ao seu coração, aquilo que ele deveria realmente aprender para futuramente pregar o Evangelho. Então foi no deserto que Moisés, por exemplo, né, se encontrou com Deus. Então Deus, ele tem muitas formas de ensinar o ser humano e uma dessas formas é lá no deserto, né? Então é impossível, irmão, saber dos detalhes, né, daqueles dias de consagração que Paulo passou lá no deserto. Mas a gente pode entender que Paulo aprendeu muito pelas suas epístolas, por tudo aquilo que ele escreveu. Nós podemos entender que Paulo teve grandes lições ali no deserto. Muitas lições. Então, Paulo, na defesa da fé, ele precisava passar por esse momento com Cristo lá no deserto. E nós, irmãos, como cristãos que somos, muitas vezes nós precisamos passar por um momento de isolamento, como Paulo passou. Há momentos na nossa vida que nós para tomarmos decisões, para fazermos algo para Deus, nós precisamos nos isolar, nos retirar, sem contato com ninguém. Um momento de consagração, né, de entrega, para Deus falar de uma forma profunda conosco. E nós podermos ouvir a sua voz, seguirmos a sua direção. É muito importante esses momentos que Paulo viveu. Tá bom? Então, para concluirmos, a primeira coisa que nós precisamos entender é o ponto de partida para a vocação de Paulo. Né? Que essa chamada e essa vocação que vem do próprio Deus. Não é homem quem chama Paulo. Tá? Então, é a graça de Deus que nos faz ser alcançado para sermos chamados. Não é por merecimento. Se Paulo, irmãos, fosse chamado por merecimento, diante do que ele fez com os cristãos, ele não tinha merecimento. Não é? Segundo, Deus deixa claro que a vocação de Paulo foi efetivada pelo próprio Cristo. Então, a ordem de Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, né, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, nos mostra que foi o próprio Cristo quem efetivou esta vocação de Paulo. E por último, irmãos, é importante, como eu disse, relacionarmos esta vocação de Paulo com o aprendizado no deserto. Né? Deus, ele forma homens, não é de uma noite para o dia. Não. Deus não forma homens assim de forma como alguns querem, né? Durante a minha caminhada de fé, que eu já tenho mais de 30 anos que sirvo a Deus, eu já vi muitas pessoas, irmãos, que ele se converte hoje e amanhã já está querendo ser um pastor. Já está querendo dirigir a igreja. Não, irmãos, a preparação de Deus não é de uma noite para o dia. Nós podemos ver, por exemplo, a experiência de Moisés. Eu ouvi certa vez o pastor Javier Gomes pregando, e ele dizia, olha, Moisés viveu 120 anos. 40 anos dos seus 120, ele viveu achando que era alguma coisa.
Os outros 40, ele viveu aprendendo que ele não era nada. E os últimos 40, ele viveu aprendendo que Deus é quem é tudo. Então, Moisés ele foi preparado durante 40 anos no deserto. 40 anos. Né? Então, o deserto ele nos ensina muita coisa. Davi, após ser ungido por Deus, ele não tomou conta do trono de um dia para a noite. Não, ele passou 30 anos. Aliás, ele assumiu o reinado com 30 anos, mas ele, cerca de 13 anos, ele ficou oculto. 13 anos, e não 30, né? Então, 13 anos ele ficou se preparando. Né? José, por exemplo, após ser vendido como escravo pelos seus irmãos, aos 17 anos, né? Foi governador do Egito aos 30. Então veja que viveu 13 anos de experiência para poder governar. João Batista, antes de começar o seu ministério, foi treinado aonde? No deserto. Então o deserto é um lugar de aprendizagem, é um lugar de reflexão para nós que fazemos a obra de Deus. Então esperamos que esta lição ela coopere para que você possa trazer algo para a sua classe de aprendizado espiritual. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.